Como é que é isso aí? Na verdade, quando você vê a linha cronológica, você aprende algumas coisas. Em primeiro lugar, de data. Jesus nasceu antes de Cristo. Caralho. É. Esse é um erro que foi cometido por Dionísio, o exíguo, Dionísio Pequeno. No V século depois de Cristo, ele foi fazer a datação, ele era cronologista, que é uma área muito complicada de trabalhar. E ele datava os anos a partir da fundação de Roma, porque era assim que eles datavam na época. AUC, Ad Ur Condita, a partir da fundação de Roma. Então ele pensou que Jesus teria nascido por volta de, acho que é 743 AUC, mas ele cometeu um erro de aproximadamente 5 anos. Porque Herodes morreu ou no ano 4 ou no 3 a.C. É mais provável que seja no ano 4. Se Herodes morreu no ano 4, antes de Cristo, então Jesus tinha que ter nascido antes disso. Então nós temos um erro nos calendários. Entendi. Nós não estamos em 2021 depois de Cristo, literalmente. Porque já passou aí, né? Mais tempo. 2026, vai? Talvez, né? 5 anos. E por que o pessoal não mudou isso aí? Porque ia dar tanta confusão. Isso é um Pra detalhe. lá, não ia fazer diferença. É igual chamar os índios de índios. Isso é um erro pentencenário, porque Colombo pensou que tinha chegado às Índias e chegou à América. Sim. E a mesma coisa, Cabral, então chamou de índio que não era índio. E Sim. até hoje tá os índios aí. A gente fala o movimento indígena, a causa indígena. Ninguém vai mudar o nome porque foi um erro. E vai por aí afora. Então, o que acontece? O erro ficou, mas Jesus nasceu ali. Nessa época, Herodes era o rei da Judéia. E quem era o imperador de Roma era Augusto, o primeiro imperador, Augusto. Então Jesus nasceu aproximadamente ali no ano 6 ou 5 a.C. Quando ele nasceu, os pastores vieram até Belém, Jesus estava ali, ele foi apresentado no templo e continuou morando em Belém por aproximadamente uns 2 anos. Mas ele não era de Belém, ele era de Nazaré. E por que ficou morando em Belém? Daqui a pouco eu chego lá. Quando Jesus tinha aproximadamente 2 anos, que vem os magos. Os 3 reis magos. Que na verdade não eram 3 nem eram reis, né? Magos, provavelmente. Nem magos. Não, magos eram. A Bíblia fala que eram magoi, que eram sábios da Pérsia. Entendi. Talvez da Pérsia. Agora, nem sabemos o número deles, eram 3. Gaspar, Belchior e fugiu o outro aqui. Aquela história do presépio, que tá Jesus aqui, os magos, ali não foi bem assim. Eles chegaram, Jesus já tinha 2 aninhos, né? E depois disso, então, que ele, com medo de Herodes, eles fogem para o Egito. E do Egito eles vêm para Belém, mas está com medo de ficar ali e vão de novo para Nazaré. Agora, o lance curioso nisso aí é o seguinte. Quando Jesus nasceu, nós temos um documento do 2º século de Celso, que era um inimigo do cristianismo, que falava assim, só vocês para acreditar nesse idiotice. Todo mundo sabe que não é boato, que Jesus é filho de um soldado romano chamado Patera. Ou Pantera, e que Maria se engraçou com esse soldado, o soldado pegou Maria, engravidou Maria e caiu fora. E Jesus é filho de um soldado romano. Então rodava essa coisa na época. E realmente, aquele negócio de Maria dar à luz a Jesus sendo virgem, muita gente não acreditou naquilo mesmo. Pô, José era um homem de fé. Foi, mas ele quase que vacilou. Ele ia deixar Maria, ele amava Maria, mas ele ia deixar Maria. Mas aí um anjo falou, não, vai que o que está nela é do Espírito Santo. E aí ele cuidou dela, mas ela foi para a casa de Isabel. Ou seja, Jesus também passou uma pancada, viu? E os irmãos dele caindo, matando em cima dele. Jesus também, assim, Maria era uma mulher piedosa, José também, mas não significa que Jesus nasceu no mar de rosas, não. Ele também passou maus bocados com os irmãos dele. E irmãs também.